região de Judá, ano 1158 a.C. Toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Essas palavras, pronunciadas por Boaz em Rute 3:11, carregam o peso de uma verdade que transcende o invisível. Elas ecoam através dos séculos como um testemunho de que Deus sempre vê aquilo que os homens deixam passar. E é nessa verdade profunda que mergulhamos hoje, porque a história de Rute e Noemi não é apenas sobre duas mulheres que perderam tudo. É sobre como a fidelidade genuína é sempre reconhecida pela justiça divina, mesmo quando ninguém está olhando. Neste vídeo, vamos mergulhar no livro de Rute para entender como a lealdade silenciosa de uma jovem estrangeira quebrou ciclos de desespero e mostrou que a soberania de Deus trabalha através daqueles que permanecem fiéis, mesmo quando tudo parece perdido. Prepare seu coração, porque essa história mudará como você vê a providência divina em suas próprias circunstâncias. A Bíblia nos conta que tudo começa em Belém, a cidade do pão, durante o período dos juízes em Israel. Mas havia uma terrível ironia naquele lugar. Enquanto Belém deveria ser sinônimo de abundância, uma fome devastadora assolava a terra. Era uma época de caos moral em Israel, como está escrito em Juízes 21-25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava reto. A fome era visceral, implacável. Não era apenas escassez de alimento, era morte lenta, a erosão da esperança. Homens como Elimeleque olhavam para suas famílias e faziam escolhas desesperadas. Ele decidiu deixar Belém, deixar a terra prometida e procurar vida em Moabe, uma terra estrangeira. Levava consigo sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Maalon e Quilion. Era uma fuga, era desespero disfarçado de pragmatismo. O que ninguém poderia prever é que essa fuga não resolveria nada. Elimeleque morreu em Moabe. Seus filhos casaram com mulheres moabitas, Orfa e Rute, e depois também morreram. Em poucos anos, Noemi, que saíra de Belém com marido e filhos, ficou viúva e sem herdeiros. 3 mortes, 3 perdas. A Bíblia registra isso com uma frieza que revela a profundidade do desespero. Ficou ela viúva de ambos, de seus filhos e de seu marido. Rute 1:5. Uma declaração simples, que carrega toneladas de peso. Noemi estava enterrada viva em uma terra estrangeira, sem proteção, sem recursos, sem futuro. Na cultura daquele tempo, uma viúva sem filhos ou marido era invisível. Era um fantasma respirando. Mas então veio a notícia. A fome em Belém havia cessado. Deus havia visitado seu povo e lhes dado pão. Noemi ouviu isso em Moabe e algo despertou dentro dela. Decidiu voltar. Era uma decisão desesperada também, mas diferente da primeira. Dessa vez, ela pelo menos iria para a terra de seus antepassados. Ela se levantou com suas noras, Orfa e Rute, e começou a jornada de volta. Mas no caminho, Noemi fez algo que revela o tamanho de seu desespero e também da bondade que ela carregava. Liberou suas noras para que ficassem em Moabe, para que buscassem novos maridos, nova vida, entre seu próprio povo. Era um ato de sacrifício. Noemi estava dizendo: eu não tenho nada a oferecer a vocês. Vão, sejam livres. Orfa aceitou. Ela beijou sua sogra e voltou. Era a escolha sensata. Era a escolha que qualquer pessoa faria. Mas Rute não. Rute, a jovem moabita, olhou para Noemi, uma mulher velha, quebrada, pobre, estrangeira em seu próprio povo, e disse aquelas palavras que ecoam através de toda a história. Não me instes para que te deixe e me volte de ti, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, pousar-me-ei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor. E ainda mais, se outra coisa não for a morte que nos separar. Rute 1:16-17. Essas palavras não eram um sussurro romântico. Era um voto.
Era um compromisso absoluto de lealdade, dito em voz alta, diante de Deus. Uma mulher jovem, em um mundo onde seu valor dependia de um marido, escolhia seguir uma mulher velha que não tinha nada para oferecer. Era loucura aos olhos humanos, mas Deus estava vendo. E assim, as duas chegaram em Belém. Imagine a cena. Duas mulheres esfarrapadas, magras pela fome de Moabe, desembarcando na cidade que Noemi havia deixado anos atrás. As pessoas a reconheciam? Talvez. E talvez dissessem: é Noemi? Que retorno patético. Saiu com família, volta sozinha e pobre. A Bíblia registra que Noemi disse às mulheres de Belém: não me chameis Noemi, chamado-me Mara, porque o Onipotente se fez amargo para comigo. Rute 1:20. Mara significa amargura. Ela havia renomeado a si mesma com o peso de suas perdas. Estava dizendo: meu nome agora é minha dor. Meu nome é meu luto. E ninguém protestou. Ninguém disse: Noemi, você vai se recuperar. A esperança havia morrido, mas estava chegando a colheita de cevada em Belém. Era a esperança mínima. Rute saiu cedo pela manhã para fazer o que as viúvas pobres faziam: apanhar as espigas que ficavam no chão depois que os ceifadores colhiam o grão. Era trabalho humilhante. Era catação de sobras. Você caminhava atrás de homens que ceifavam e recolhia aquilo que caía. Era comer do chão, literalmente. Mas era a diferença entre viver e morrer de fome. A Bíblia diz que Rute foi apanhar espigas no campo, atrás dos segadores. Rute 2:3. Uma frase simples, que carrega tanta dignidade roubada, tanta humilhação absorvida em silêncio. O que as Escrituras revelam em seguida é impressionante. Por acaso, o campo em que Rute foi apanhar espigas pertencia a Boaz, um homem rico da mesma família de Elimeleque. Não era acaso, era a mão de Deus. Boaz chegou ao campo naquela manhã e avistou Rute trabalhando. Ele perguntou aos seus servos quem era aquela jovem. E eles responderam: é a moabita que voltou com Noemi de Moabe. Ela pediu para apanhar espigas e trabalha desde cedo. Rute 2:6-7, parafraseado. Havia algo naquela resposta que despertava respeito. Os servos poderiam ter dito: é uma estrangeira pobre. Mas, ao invés disso, destacaram sua diligência, sua humildade, sua paciência. Ela não procurava simpatia. Ela apenas trabalhava. Boaz aproximou-se de Rute, e o que ele disse revelava que ele estava vendo algo que poucos homens conseguem ver: a virtude interior. Ele não viu apenas uma mulher bonita e pobre. Viu uma mulher que havia deixado sua terra natal, seus deuses, sua comodidade, para cuidar de uma sogra viúva. Viu uma mulher que estava disposta a trabalhar no chão, em condição humilde, sem queixa. E Boaz disse: filha minha, ouça-me. Não vá apanhar espigas em outro campo, nem saia daqui. Fique junto às minhas moças. Meus servos trarão água para você. Rute 2:8-9. Parafraseado. Não era apenas compaixão de um homem rico vendo uma pobre. Era reconhecimento. Era a percepção de que aquela jovem era diferente. Rute ficou confusa. Perguntou por que ele a honrava, sendo ela uma estrangeira. E Boaz respondeu com uma verdade que revela como Deus trabalha através dos homens que têm olhos para ver. Fui plenamente informado de tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, de como deixaste teu pai e tua mãe e a terra do teu nascimento, e vieste para um povo que não conhecias. O Senhor recompense o que fizeste, e seja teu galardão completo da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste refugiar-te. Rute 2:11-12. Aquelas palavras foram um reconhecimento público de sua virtude. Boaz estava dizendo: sua lealdade não passou despercebida. Deus viu, e eu também vejo. E assim começou um padrão. Rute continuou recolhendo espigas no campo de Boaz durante toda a colheita de cevada, e depois a de trigo. Boaz, discretamente, instruía seus servos a deixarem mais espigas para ela, a protegê-la de qualquer constrangimento.
Noemi, em casa, começava a notar que Ruth retornava com mais cevada do que era possível conseguir catando. Perguntou onde ela havia trabalhado. E quando Ruth respondeu que era no campo de Boaz, algo despertou em Noemi, uma esperança antiga. A possibilidade de redenção começava a tomar forma. O que acontece no versículo seguinte é quando a narrativa muda de tom completamente. Noemi, a mulher que se chamava de Mara, que estava quebrada pela perda, começou a ver através dos olhos da providência divina. Ela compreendeu que Boaz era um parente remidor, alguém que, pela lei de Israel, tinha o direito e o dever de redimir a família de Elimeleque, através do casamento com Ruth. Era uma lei de graça. Era Deus oferecendo uma saída. Noemi instruiu Ruth sobre como se apresentar a Boaz. E Ruth, sempre obediente, sempre confiante, seguiu o conselho de sua sogra. Na noite em que Ruth se aproximou de Boaz na eira, algo extraordinário aconteceu. Ele acordou sobressaltado e descobriu uma mulher aos seus pés. Ruth pediu que ele a cobrisse com sua capa, um ato que significava proteção e casamento. E Boaz respondeu com uma declaração que revelava o quanto ela havia tocado seu coração. Seja louvado o Senhor, filha minha, pois mostraste mais lealdade nisto do que antes, porquanto não seguiste a rapazes, ricos ou pobres. Agora, filha minha, não temas, farei tudo quanto me pedires, porque toda a cidade sabe que és uma mulher virtuosa. Ruth 3:11. Aquela frase, toda a cidade sabe que és uma mulher virtuosa, era uma validação pública. Sua virtude não era conhecida apenas por Boaz. Era conhecida, era vista. Ruth havia vivido sua lealdade em silêncio, catando espigas, trabalhando, cuidando de Noemi, sem esperar reconhecimento. E ainda assim, sua reputação havia se espalhado por toda Belém. Boaz tinha um rival legal. Havia outro parente mais próximo que tinha o direito de redimi-la. Mas Boaz confrontou esse parente na porta da cidade, diante dos anciãos. E quando aquele homem recusou o direito de redenção, Boaz assumiu. Ele comprou o campo de Elimeleque e se casou com Ruth. Não era uma transação, era o cumprimento de um propósito divino. A mulher que havia perdido tudo, que havia seguido uma viúva pobre para uma terra estranha, agora se tornava esposa de um homem rico e honrado. E Noemi, a mulher que se chamava de amargura, a Bíblia diz que as mulheres de Belém disseram a ela: Bendito seja o Senhor, que não te deixou sem um remidor neste dia. Seja o seu nome célebre em Israel. Ele será para ti restaurador da vida e sustentador da tua velhice, porque o amor de tua nora, que te ama, mais te vale do que 7 filhos. Ruth 4:14-15. Ruth havia dado a Noemi um filho, Obed, e através daquele filho viria a linhagem de Davi, a linhagem do Messias. 2 mulheres que começaram catando restos de comida no chão se tornaram parte da genealogia do próprio Jesus Cristo. Isso é justiça divina. Não é justiça que o mundo reconhece. Não é justiça que premia os poderosos ou os que gritam mais alto. É a justiça de Deus que vê através da escuridão, que reconhece a virtude quando ela é silenciosa, que recompensa a lealdade quando ninguém está olhando. Boaz viu o que muitos teriam deixado passar. Ele viu uma estrangeira pobre e enxergou uma mulher de caráter extraordinário. E Deus, através dessa visão, transformou não apenas a vida de Ruth e Noemi, mas alterou o curso da história humana. A soberania de Deus não funciona através de acasos. O campo que Ruth escolheu era o de Boaz. A colheita que ela apanhou era suficiente. O homem que a viu era aquele que podia redimi-la. Cada detalhe estava orquestrado por uma justiça que trabalha nos bastidores, que recompensa a fidelidade e que nunca esquece daqueles que a ela se entregam, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Ruth e Noemi nos ensinam que a verdadeira redenção não vem de nossas circunstâncias externas.
vem de nossa lealdade a Deus e às pessoas que Ele coloca em nosso caminho. E quando vivemos essa lealdade, mesmo na escuridão, a justiça divina nos encontra, sempre. Has not the Lord been gracious to you?